Tá gravando. Então tá, pessoal, muito boa noite a todos que estão aqui conosco e vão nos ver depois, né? Esse é o nosso Papirando. Então a ideia é um encontro para a gente falar um pouquinho sobre a Palavra de Deus e sobre como ela deve influenciar nas nossas vidas, tá? Eu vou baixando meus olhinhos aqui de vez em quando, que eu leio o roteiro, que é para não me perder. Então a gente viu no nosso último encontro o movimento inicial da igreja, Atos 1, livro escrito por Lucas, que narra alguns fatos da história da chamada igreja primitiva. A gente falou que o cristianismo começa na ressurreição de Jesus, que durante o tempo em que ele passou com os discípulos estando ressurreto, ele pediu para que eles aguardassem em Jerusalém até a descida do Espírito Santo. A gente viu que Cristo governa ao lado do Pai e que ele nos deixou uma missão, que é testemunhar o Evangelho. Entendendo esse Evangelho como uma promessa, né? Emanuel, Deus conosco. Então toda a Bíblia vai trazer isso, a vontade de Deus estar conosco, né? De nos juntar como uma família. E acabamos por aí. Emanuel, Deus conosco, Cristo trabalhando ao lado do Pai e a descida do Espírito Santo. Amém? Uma dúvida até aí? Vamos embora. Amém. Até que não. Então tá, então vamos lá. Atos de 2 a 7. Tá. No capítulo 2, começa uma nova fase na vida da igreja. Até então, tudo estava muito ligado ao judaísmo, e não há nada de errado nisso, né? Nosso berço é judaico, e segundo a linha escatológica mais comumente aceita, a gente vai acabar voltando para Israel, né? Não sendo judeu, mas Cristo vai reinar a partir de lá. Tem um microfone aí aberto, gritando. Então, como o irmão Paulo diz, revelou para nós, mas depois tudo aquilo não passava de uma sombra do que haveria por vir. Todo aquele simbolismo, todo aquele ensinamento, todas aquelas regras eram apenas sombras do que vai ser revelado a partir de Cristo, né? Então, por exemplo, a descida do Espírito Santo aconteceu no dia de Pentecostes, né? E o que é Pentecostes? O que tem nessa data? O que era? Por que esse dia tinha um nome específico, né? Pentecostes. Então, esse é um nome helenizado para a festa das semanas, ou Shavuot, acho que é essa a pronúncia em hebraico. Ela é realizada 50 dias após a Páscoa, e por isso é Pentecostes. Pentecostes, no grego, é 50 dias. Então, por que justamente essa data foi escolhida para a vinda do Espírito Santo? Porque Jesus ficou 40 dias conosco, né, com os discípulos, e disse, vocês esperem e fiquem aguardando até vir o Espírito Santo. E aí veio justamente 10 dias depois, no Pentecostes. Não deve ter sido à toa. Foi nesse período de Pentecostes, esse período do ano, que Moisés recebeu a lei. Lá no Monte Sinai. Pentecostes é sempre 10 dias depois da Páscoa. Vem acabar assim. Tá? Ele vai acabar simbolizando a festa das colheitas, né? Felipe, a gente não está conseguindo ouvir, tem alguns microfones abertos, eu acho. Vai mudo. E vem mudo. Estão ouvindo? Melhorou? Agora sim. Então tá. Vamos lá. Pentecostes, 50 dias. Começou, porque né, foi nessa data, foi aproximadamente nessa data que Moisés recebeu a lei, a Torá, lá no Monte Sinai. 10 dias depois da Páscoa,
é o chamado Pentecostes. Então, acabou se tornando, pelo período do ano, a festa das colheitas. Então, a primeira fruto recolhido era trazido para Jerusalém e ali era feita uma festa, a festa dos Pentecostes. Por sinal, era a primeira parte do dízimo que era entregue, era justamente nesse período, com essa colheita, e esse dízimo era aproveitado por todos ali. Eles traziam, mas era para todo mundo aquela festa. E foi justamente, então, que a gente tem, qual é o cenário que a gente tem nesse momento da história em que desceu o Espírito Santo? Um grupo de judeus reunidos para uma festa muito significativa para o seu povo, né? E de repente o extraordinário acontece. Algo totalmente fora do comum, algo que até então não tinha ocorrido. Um som como um vento. Não é que ventou, era um som de um vento. Não tem um movimento de ar, só o som. Línguas como de fogo, também não era fogo, era algo totalmente espiritual, mas que na leitura, digamos assim, de quem estava lá, pareciam um movimento como de fogo, né? Sinais visíveis da presença do Espírito Santo. Até então, o Espírito Santo, que ele fazia? Existiam textos escritos, existiam homens que eram capacitados, né? Aquela vez que Davi foi confrontado com o pecado, pediu para o Espírito não se afastar dele, então eram questões pontuais ou capacitações que o Espírito era dado. Agora não, agora estava havendo uma presença física da descida do Espírito Santo em várias pessoas com várias testemunhas. Nesse momento a gente tem os 12 e os 120 ali na volta, muito provavelmente reunidos na casa onde tinha sido feita a última ceia, né? Eles estavam ali aguardando até então. Então era esse momento assim realmente ímpar do que estava acontecendo na história. Então, o espírito da promessa, imagina, num dia em que simbolizava a entrega da lei, foi entregue agora o espírito da promessa. Mais uma profecia tinha sido cumprida. Jeremias nos revela que Deus escreveria a sua lei não só na mente, mas também no coração do seu povo. E aqui essa profecia está sendo cumprida, porque o Espírito vem justamente para mexer com o nosso interior, para mexer com o nosso coração, para que essa mudança não seja só externa, né? Seja interna também. Mais uma etapa cumprida, assim como as festas dos pães asmos e a festa da Páscoa, ou seja, sombras do que haveria de vir. Então, nós temos uma série de festas judaicas, e vocês podem depois fazer essa analogia. Todos os movimentos de Cristo coincidem com essas festas, né? Tanto a festa dos pães asmos, a distribuição do pão da vida, né, dele, a festa da Páscoa, a sua entrega como Cordeiro Pascal, e a festa do Pentecostes, ou seja, aqui chegando o Espírito Santo, nesse momento que a lei era entregue ao povo antigamente, agora está sendo entregue o Espírito Santo. Alguns estudiosos vão dizer que todos os eventos por vir, né, que nós cristãos cremos que haverão, eles devem também estar linkados a festas judaicas, porque elas sempre são sombras, né, mas elas têm um significado. Então elas são realmente importantes, como todas as festas até agora vêm sendo marcadas por algum movimento de Cristo. Mais um passo que a gente dá para perto de Deus, né, na ideia do Emanuel, do Evangelho, daquilo que nos é prometido e é o objetivo de Deus. Alguns estudiosos vão afirmar que o falar de línguas foram idiomas, né? A gente vê no texto a narrativa de que haviam judeus de toda a parte do mundo lá, então cada um entendeu no seu idioma. Então o que eles vão dizer? Não, ali aqueles homens foram capacitados e cada um falou em um idioma. Alguns vão apontar que não, na verdade eles falaram uma língua em especial e cada um entendeu no seu idioma,
né? Pode ser também, é uma possibilidade. Mas, assim, para mim, o que mais se destaca ali é que tu tem cento e tantas pessoas falando ao mesmo tempo, para não sei quantas pessoas ouvindo, porque a palavra de Deus vai dizer que à medida que aquele barulho de vento se propaga pela cidade, as pessoas acumulam ali, né? Então tu tem cento e tantas pessoas falando ao mesmo tempo em idiomas diferentes ou num idioma único, digamos assim, né? Uma Babel ao inverso, e todo mundo se entende. Então essa ação do Espírito Santo de fazer com que cada um entenda é que para mim realmente é a parte mais milagrosa da coisa, né? Porque às vezes a gente está ali na igreja, 2, 3, 4 falando ao mesmo tempo, o cara já não se entende, né? Ou em casa, ou num almoço, aí ó, caiu o pastor. Imagina cento e tantas pessoas falando, mesmo que seja uma língua qualquer. Esse milagre é que é para mim o mais forte dessa passagem, que me chama muita atenção realmente. Essa comunhão. Então vamos ver. Por isso o Pentecostes é considerado a Babel ao inverso, que ao invés de separar, né, em várias línguas, romper, criar fronteiras, Deus ali uniu as pessoas através ou de um idioma ou de capacitando as pessoas a falarem mais de um idioma não conhecido. E isso a gente vê em relatos, principalmente do pessoal que vai para a China e Japão. Se for buscar relatos de quem está dando testemunho lá, existem pessoas que simplesmente começam a falar mandarim ou começam a falar uma língua estranha que nunca tiveram a chance de estudar, realmente capacitados pelo Espírito. Outra coisa que impressiona é a capacitação dada aos discípulos. Isso já tinha sido anunciado lá em Lucas, mas a gente pode ver isso no discurso proferido pelo Pedro, né? Não só na eloquência e no conhecimento que Pedro fala, que era algo totalmente assim improvável, né? Porque Pedro vinha de uma região que, apesar de ter uma produção, digamos assim, forte, né, na região, de gerar muito dinheiro, era de pessoas incultas, né? Tanto que as próprias pessoas vão dizer assim, ué, esses caras aí estão falando assim para todo mundo entender? Como? Não pode ser, eles são lá do norte. Lá do norte os caras são meio grossos. Mas nos sermões que o Pedro trouxe, ele traz verdades centrais sobre as quais se baseia o cristianismo. E se baseiam até hoje. Mais ou menos na ideia do que nós estávamos falando antes ali de existirem fundamentos que devem ser intocáveis. Então a gente vai ver ali, por exemplo, Atos 2:22. Cristo foi uma pessoa histórica. Isso para nós é bem enraizado, mas lá no início, uma das heresias combatidas era justamente essa. Eles diziam que Cristo não tinha sido uma pessoa, ele era uma ideia, ou no máximo um espírito evoluído que andava por aí, mas que se ele caminhasse pela areia não deixaria pegadas. Então Pedro já estava ali firmando um conceito que tem que estar enraizado. Cristo foi uma pessoa histórica. Ele foi crucificado e ressuscitou dos mortos. A gente vê lá em Atos 2:23 e em Atos 3:15, que é o outro discurso dele. Como predisse a profecia, por sinal, ou seja, a vinda de Cristo é profecias sendo cumpridas. Ele ressuscitar é profecias sendo cumpridas. Está lá em Atos 2:25 e 3:18. Ele é o Messias de Deus, Atos 3:6 e 3:20. E todos os que creem nele receberão a remissão dos pecados e receberão o Espírito Santo. Atos 2:37 e Atos 3:19. Então essas são bases fundamentais da nossa crença que foram mostradas já no início, já com Pedro revelando
a presença do Espírito Santo em Pedro. Porque Pedro era um cara que, como todo judeu daquela época, e eles acabaram perguntando isso para Jesus, né? Vai ser agora o teu reino? Como é que vai funcionar isso aí? Eles não tinham ainda toda a compreensão. Então, essa firmeza no que ele estava falando, isso é capacitação do Espírito Santo. A gente vai ver em Lucas, Jesus já tinha dito, vocês não se preocupem com o que vocês vão falar. Na hora certa, o Espírito Santo vai falar para vocês e vai capacitá-los. E isso ocorre até hoje. Às vezes a gente é muito temeroso do que falar, ou fica cestroso de falar no serviço, de falar para as pessoas conhecidas, ou mesmo na igreja, né? Mas quando o teu coração está puro ali, tu está voltado na ideia de realmente falar do Evangelho, propagar o Evangelho, o Espírito Santo te capacita. Por isso também é bom ler a Bíblia, né? Porque às vezes tu quer a capacitação do Espírito Santo, tu não sabe o que ele já falou, vai ficar complicado ele falar alguma coisa. Então essas primeiras pregações foram acompanhadas de milagres que autenticavam a mensagem de Jesus que era entregue pelos apóstolos. Isso também estava predito, né? E uma das características do cara poder ter a carteirinha de apóstolo é essa. Tudo aquilo que ele falava e que ele pregava era acompanhado de milagre e maravilha. Então os caras realmente estavam operando a partir do poder do Espírito Santo. A gente vê que quando um testemunho é dado sobre o poder do Espírito Santo, a resposta à mensagem do Evangelho é impressionante. Cada vez que Pedro dá um discurso desse, eram milhares de pessoas que entravam e vinham para a igreja. E as pessoas vendo como a igreja vivia, como era aquele pensamento, elas iam sendo acrescentadas. Eles não precisavam fazer grandes campanhas de evangelismo. A coisa vinha fluindo pelo poder e pela presença do Espírito Santo. Então, logo após o primeiro sermão de Pedro, os que escutavam foram tocados no seu coração e quiseram saber o que fazer agora que recebiam o Evangelho. Isso é uma coisa também importante, que a gente percebe aqui no livro de Atos. À medida que eles falavam, aquilo tocava de tal forma que transformava a vida do cara. O cara queria saber, e agora? O que tem que fazer agora que eu sei a verdade? Arrependam-se. Mudem o pensamento de vocês. Passem a viver de acordo com o que já está escrito, né? Sejam batizados, recebam o Espírito Santo, para que haja essa transformação interna, porque não é só ser fariseu, né? Pegar a lei e dizer que cumpre certinho, não, tem que ser uma transformação interna. Então tem que receber o Espírito Santo e se arrepender dos seus pecados, mudar a forma de ação, né? Pedro tornou-se mais do que um repetidor de versículos, mais do que um eloquente pregador, ele tornou-se boca de Deus. Pois agora ele tinha dentro, junto dele, no íntimo, Deus. Era a letra e o espírito a base de suas pregações. Às vezes a gente vê histórias de pregações de homens famosos agora, Charles Spurgeon, grandes homens e nomes do evangelismo americano, por exemplo, e a gente tem os sermões deles. E a gente podia pegar simplesmente o sermão do Charles Spurgeon e lá na frente ler. Só que não teria a mesma presença. Porque faltaria, tu teria a letra, mas não o espírito de como foi gravado. Jonathan Edwards, naquele discurso famoso dele, discurso não, na pregação famosa dele, que até o Felipe gosta muito, as pessoas se ajoelhavam e choravam, arrependidas do seu pecado, sabe? Homens, mulheres, crianças, aquilo tocava no coração deles de uma forma especial. Por quê? Porque aqueles homens eram bocas de Deus. É mais do que ler versículo, é mais do que ter uma boa fala, é algo mais completo. A igreja primitiva era descrita como íntima e amorosa, uma verdadeira família, o que a gente vê ali no finalzinho do capítulo 2 e 3. Doutrina, comunhão, partilha e oração. Os 4 pilares dessa feliz e crescente comunidade. Como eu falei, as pessoas iam vendo aquele grupo reunido, iam vendo como eles se portavam, iam ouvindo a doutrina
iam sendo acrescentados. Aos milhares quando Pedro abria a boca, mas aos poucos, à medida em que eles iam passando os dias, porque esses pilares da comunhão realmente eram algo totalmente novo, inédito naquele momento da história. E até hoje deve ser muito impactante. Todos tinham a mesma orientação, desejo e motivação, é o que a gente vê. Quase todos, né? A gente percebe pela leitura que o mal nunca dorme, como dizem Provérbios 4. Ele está ao derredor, 1 de Pedro 5, e usa de ciladas, Efésios 6. Essa palavra ciladas lá de Efésios é metodeia, que uma palavra grega, né, que vem a nossa palavra método. Então essas ciladas são vários métodos que o inimigo vem nos cercando e implantando para conseguir nos atingir. Então são vários métodos essas ciladas que ele aplica lá em Éfeso 6. Como igreja, o corpo de Cristo, o nosso campo de atuação é atrás das linhas inimigas, que o mundo jaz no maligno, é o que nos diz na 1 Pedro, capítulo 5, né? O mundo está nele, e isso causa reações das mais diversas. Ou seja, a igreja ela sofreu ataques externos e internos, né? A gente pode ver, cada vez que Pedro ia e falava no templo, ele era chamado para interrogatório. Os caras tentavam prender ele, tentavam de toda forma ameaçar e perseguir, né? O que a gente vê lá em Atos 4. O apedrejamento de Estevão, né, que a gente vai ver em Atos 7, também é uma forma de ataque externo à igreja, né? Mas nunca na história da humanidade, isso é sempre importante ressaltar, a igreja cheia do Espírito Santo, ela foi eliminada pela perseguição. A gente vê isso por toda a história primitiva, até a igreja ser aceita por Roma, a perseguição era grande, muito grande. E hoje em dia, apesar da gente não ter isso muito vívido, né, a perseguição é grande. Se a gente for para os países islâmicos ali, a coisa é séria lá, sabe? Na China, a coisa é séria. Coreia, os caras morrem, matam famílias inteiras, todo mundo ali até forçar alguém à apostasia. É bem complicado. Mas a igreja nunca foi eliminada, apesar da perseguição. Ela é depurada, ela é filtrada, ela é melhorada. Somente quem é de verdade permanece numa igreja perseguida. Então, esses momentos também foram importantes nesse sentido, de revelar realmente quem é cristão, quem acredita realmente em Cristo, quem está disposto a tudo para ser uma testemunha. Essa palavra testemunha é ligada a mártir, a martírio, no livro de Atos. Toda vez que tu lê lá testemunha, sejam minhas testemunhas, ele está lhe dizendo, ó, sejam mártires, estejam prontos a se entregarem. É isso que ele está pedindo. E isso aconteceu na nossa história. Então, nesse momento em que os apóstolos pedem oração e poder, isso é interessante. Depois que Pedro e João são presos ali em Atos 4, né? Finalzinho do 3/4, eles são presos, passam a noite na prisão, são julgados só no outro dia de manhã, porque era isso é isso que manda a lei do Sinédrio, né? Só pode julgar durante o dia. Então, aquilo que eles fizeram com Jesus já era altamente contra a lei, né? Porque eles julgaram Jesus à noite. Então, eles prendem, eles passam a noite na prisão, são julgados, e aí Pedro dá um discurso fantástico, né, na frente do Sinédrio, e aí eles são ameaçados, vocês nunca mais falem disso. E aí, novamente, Pedro e João vão dizer, mais vale a gente cumprir a lei de Deus do que a lei dos homens. E aí eles vão para casa. Aí em casa eles ficam extasiados e contam para eles, a gente está sendo perseguido por falar de Cristo. Isso para eles era algo fantástico, dentro dessa ideia de martírio, né? E aí o que eles fazem? Eles vão orar, porque sempre tem que ter a oração junto.
né? Buscar essa integração com o Espírito de Deus. E eles não pedem para se livrar da perseguição. Eles não pedem que sejam sacados ou safados do problema, como às vezes a gente se pega pedindo para ser livre de problema. Não. O que eles fazem é justamente o quê? Não, nos capacita, nos dê coragem para enfrentar, nos mostre os caminhos para lutar contra isso. Na oração que Pedro faz, o que ele pede é isso, é essa capacitação. Ele não pede para ser retirado do problema, ele pede para ser tomado de coragem para continuar falando, que é o que ele vai fazer, ele vai continuar falando. Então, isso tem que ficar muito gravado na gente, né? Às vezes a gente quer só a solução para o problema, e não a capacitação para resolver. Se esse problema foi dado a nós, né, se ele foi posto na nossa vida, é porque tem uma aprendizagem aí, é porque nós somos os filhos de Deus que temos que resolver esse problema. Daqui a pouco tem um problema no serviço, na escola, na família. Quem é que é o filho de Deus lá para resolver? É a gente. E aí daqui a pouco a gente está pedindo para ser sacado. Não, me tira desse problema aqui e passa adiante. E aí perde essa ideia de testemunha, né? Perde essa ideia. Eles tinham isso muito, muito enraizado. Eles pediam coragem, bravura, intrepidez para seguir anunciando o evangelho. Eles pedem a Deus que continue a realizar sinais, que toquem aos outros, para assim continuar a glorificar o nome de Deus. Então eles pedem a intervenção de Deus, mas nesse sentido, para glorificar Deus, para mostrar para as outras pessoas que é Deus que está no comando. Então, além dos desafios externos, a igreja enfrenta desafios internos. O inimigo muda de método, aquela ideia de metodeia, né? Se por fora não dá, então vamos tentar por dentro. E aí ele vai ficar balançando isso aí. E a lição que fica, no caso ali de Safira e Ananias, né, é que haverá juízo, haverá punição. Isso fica bem claro ali nessa ação deles, né? Eles fizeram algo certo, porque eles venderam a propriedade, né? Era isso que todo mundo estava fazendo ali naquele momento da história. Eles acreditavam que o fim realmente estava próximo, eles ainda não tinham toda a compreensão que a gente tem hoje em dia, né? Então, por isso que eles estavam se desfazendo de tudo e para viver naquela comunidade. Só que eles fizeram o que era certo com o motivo errado. E aí também é uma coisa que às vezes a gente tropeça. A gente acha que só o que é errado é pecado, né? A gente só peca quando faz a coisa errada. Mas não. Tu fazer a coisa certa com o coração errado, com a motivação errada, é tão pecado quanto fazer a coisa errada. Diz outro, escrever flecha errado, é errado, flecha com X é errado, mas não é pecado. A igreja santa é um perigo para quem quer viver em pecado. Se a igreja não incomoda o mundo, se a gente não incomoda, talvez a gente não esteja sendo igreja como deveria ser. Porque o mundo gosta do pecado. Se nós somos realmente santos, ou seja, separados, estamos vivendo de acordo com a imagem de Jesus, a gente não está vivendo em pecado, a gente vai acabar incomodando o mundo, que ele jaz no maligno. Então, os discípulos eram os responsáveis por tudo e acabaram deixando as viúvas dos judeus de língua grega desassistidas. A gente vai ver um pouquinho mais adiante ali no 5. Na igreja, sim, mais oração, mais palavra, mais espírito, mais pessoas vêm e mais problemas vêm junto. Quanto mais pessoas, também o que a gente mais estava conversando antes ali, problema é o ser humaninho. Quanto mais ser humaninho junto, mais problema vai ter. Então a gente precisa estar pronto para resolver, e a gente precisa estar ciente disso, né? Então os discípulos se deram de conta da distração que estava acontecendo, né? E da murmuração que começava a ocorrer, e essa também é uma característica muito nossa, essa murmuração, e corrigiram o erro.
eles partilharam responsabilidade, dividiram tarefas e assim puderam se dedicar ao chamado que era deles, que era a palavra e a oração. Então, daqui a pouco a gente quer abraçar tudo, né? Quer fazer tudo, tomar conta de tudo, e não precisa, a gente não está sozinho. A gente pode e deve contar com a ajuda dos outros para não acabar se sobrecarregando e acabar deixando o nosso chamado por querer não dividir poder ou não enxergar essa necessidade de dividir, de quanto mais bem sucedido for o nosso trabalho, mais gente vai se agregar e de mais gente a gente vai precisar para ajudar. Então, esse trecho que a gente está estudando, surge o primeiro mártir cristão, e aqui que a igreja dá o seu primeiro passo para fora de Jerusalém, para fora do templo de Jerusalém. Até então a gente vai ver ali Pedro e João indo para o templo, para as orações do templo, falando no templo. O templo era um lugar enorme, né? O pátio do templo era grande, existiam vários locais de encontro, assim, as pessoas realmente se encontravam lá, a cidade toda cruzava por lá. Então estava tudo muito, muito ligado a Jerusalém. O Estevão foi o primeiro cara a dizer que não. Ó, a gente tem que dar um passo diferente. Isso aqui não é necessário. E a gente vai ver isso no discurso dele. Estevão é um homem que encarnava o adjetivo cheio. Quando a gente está lendo ali, eu sei que vocês já leram isso, vão se lembrar, vai dizer lá, ele era cheio de sabedoria, cheio de Espírito Santo, cheio de graça, cheio de poder, cheio de fé, né? Um diácono das mesas e da palavra, fazedor de sinais e de prodígios, e de irresistível sabedoria, alguém com extrema comunhão com o Pai, ou seja, ele cumpria bem a função dele e ia muito além do que aquilo que era pré-determinado para ele, sem deixar de cumprir o básico muito bem, mas devido a essa comunhão que ele tinha, ele se tornou realmente uma pessoa diferenciada. Ele não perdia debate, ele falava muito bem, tudo aquilo que ele falava era acompanhado de prodígios e sinais, ou seja, ele talvez pudesse ter sido eleito um dos apóstolos. Talvez. Ele cumpre os requisitos, pelo menos, que a gente vai ver. Arrastado para o tribunal por testemunhas falsas, se bem que para os acusadores não importava muito se a acusação era falsa ou verdadeira. Tinha que ter duas testemunhas. É o que a gente vê em Deuteronômio 19. Deuteronômio 19 diz que tu precisa de duas ou mais testemunhas que afirmem que alguém fez algo, aquilo ali bastou, se torna verdade. Então, para quem o acusou, o que eles importavam era a licitude do julgamento, que era para ninguém dizer assim, não, estão julgando o cara de forma errada, né? Tendo as duas testemunhas, eles já estavam prontos para acabar com Estevão, que deveria estar incomodando muito, pelo que a gente lê no texto, né? Então, mediante a acusação de maldoso e blasfemo, que é o que está escrito lá, falando contra o templo e contra a lei, sabendo que a condenação nesses dois casos era de morte, né? Certo de quem estava com ele, o Estevão se mantém impassível. Eles olham para o cara e dizem, pô, parece um anjo sentadinho ali. E os caras acusando ele de pena de morte, né? Com duas testemunhas, que era só o que eles precisavam para confirmar a mentira. E o cara estava impassível. Ele sabia quem estava com ele sabia qual era o destino dele, ele realmente tinha essa comunhão e essa compreensão que até então os outros discípulos não tiveram, mas ele estava realmente cheio do Espírito Santo. Então, em um discurso que contém o maior número de citações do Velho no Novo Testamento, tá? Ele não só refuta, ele não refuta suas acusações, ele faz questão de não falar nada, de se defender, mas ele faz uma afirmação positiva do testemunho de Jesus Cristo e do Evangelho. Ele não tenta fugir do problema. Não, ele aproveita o palco que deram para ele para pregar o Evangelho de uma forma espetacular. E como ele sabia que estava falando só para judeu, então ele faz uma narrativa de todo o Velho Testamento, né,
de uma forma assim que ele vai costurando a verdade de Cristo incrível. Então, em um discurso, em seu resumo excelente da história de Israel, ele nos mostra o quê? Que Deus abençoou os pais na nação muito antes de haver a posse da terra, né? Abraão foi abençoado, Jacó foi abençoado, todo mundo foi abençoado a partir fora da terra em si, né? Por muito tempo não existiu templo, e mesmo assim existia Deus, mesmo assim Emanuel estava ali, mesmo assim eles tinham essa presença, e mesmo com o templo, né, nunca houve garantias de um culto a Deus. Por quê? Porque Israel sempre foi rebelde, Israel sempre foi idólatra, é uma coisa incrível, assim, durante toda a história, eles sempre tiveram este problema com rebeldia, conseguia o que estava escrito, Deus piscava, os caras iam pro outro lado, não tinha. E essa era a diferença que Estevão estava frisando ali. Tem que ser do coração, tem que ser com o espírito certo. Não adianta só ir lá matar o bode e aspergir o sangue, se tu não te arrepender do pecado. E era o que acontecia naquele momento da história. Bom, os sacerdotes eram saduceus. Os saduceus, eles não eram uma linhagem, digamos, uma linha teológica entre os judeus, né? Eles não acreditavam, eles só acreditavam nos 5 primeiros livros. Eles não consideravam os profetas, né, todos os escritos proféticos e poéticos como palavra de Deus. Era só o Pentateuco. Então eles não acreditavam em ressurreição, não acreditavam em anjos, tinha uma série de coisas que eles não acreditavam. Até Paulo vai usar isso depois. E o que eles fizeram? Eles estabeleceram uma taxa no templo, e todo mundo que ia lá para prestar culto a Deus tinha que entregar o dízimo, tinha que entregar os animaizinhos para oferta. Só que tu não podia comprar isso com dinheiro que não fosse deles. Eles simplesmente inventaram essa regra. Então tu chegava lá, tu não ia, por exemplo, daqui a pouco tu morava lá na Grécia, né? E aí nas festas judaicas tu ia até Jerusalém, aqueles que tinham posse para isso, né? Então chegava na Páscoa e ele ia lá. Bom, aí eu tenho que ofertar um cordeiro, uma pomba, sei lá, pelos meus pecados. Não vai levar isso lá de Atenas até Jerusalém, tu vai comprar lá, né? Mas esse comprar lá tinha que ser com dinheiro do templo. Então tu chegava lá e trocava a tua moeda local pela moeda do templo. Só que esse câmbio que eles faziam era algo assim extorsivo. Os caras eram muito sacana. Então virou realmente uma casa de comércio. Tanto que Cristo, quando chegou lá, virou tudo do avesso, né? Então era isso que estava sendo vivido no templo. O cara ia lá e fazia o teu sacrifício. Sim, mas ele já tinha te roubado, né? E tu ia lá e ofertava o sacrifício, mas aí tu voltava para o mundo e seguia fazendo as mesmas coisas. Então não havia espírito, havia só religiosidade. Isso que Estevão vai dizer. Ó, o templo está aí, vocês fazem tudo que tem que fazer no templo, mas isso não agrada a Deus. Os profetas já tinham dito isso também. Ó, o que eu prefiro? Que vocês me deem sangue de animais que já são meus, ou que vocês cumpram aquilo que eu estou mandando? Isso era um alerta constante no povo. Tendo vindo o Messias, a adoração no templo estava ultrapassada. Era essa a mensagem final de Estevão. Estevão, então, passa de acusado a acusador. Porque no finalzinho do discurso ali, ele mostra que o povo sempre se rebelou contra Deus, mesmo de posse da lei. Então ele mostra que Moisés foi rejeitado antes, né, quando ele mata aquele egípcio que estava oprimindo os irmãos dele. Depois ele acusará, o que tu quer mandar na gente ou tu vai acabar me matando? Ou seja, antes da lei, e depois também ele é rejeitado. Várias e várias vezes a gente vê na caminhada no deserto as pessoas se revoltando contra Moisés.
E mostra também no discurso, Estevão fala que Deus se revelou para ele, inclusive para Moisés, fora do templo. Então não é necessário o templo para Deus visitar alguém ou se fazer presente. Mostra que a tendência de idolatria era constante do povo. Ali no finalzinho do discurso dele, a gente vai ver alguns nomes ali de vocês estão seguindo Moloque, estão seguindo não sei quem, eram sempre deuses ligados à astrologia, né? O povo era meio místico, assim, parece crente que gosta de horóscopo, crente que vai ver horóscopo, assim, é dessa turma aí. Então, mesmo liberto, o povo queria voltar para a opressão, né? Ele se manteve o coração cativo, tanto que quando Josué vai guiar ele, Deus vai dizer, agora eu livrei vocês, nós fizemos uma nova aliança e eu livrei vocês do opróbio, acho que é o nome, de escravidão. Então chega um momento mais duro do seu discurso. Já no finalzinho, Estevão acusa os que adoravam no templo de incircuncisos de coração e de ouvido. Ou seja, ele estava dizendo para aqueles caras que eles estavam fora da aliança. E isso já tinha sido dito por Jeremias. Jeremias 9 vai usar essa mesma expressão. Vocês são incircuncisos de coração. E isso foi estopim, porque aqueles caras eles se achavam realmente, e até então tinham um porquê, né? Achar que eles eram os escolhidos de Deus. E o que os caracterizava como isso, entre outras coisas, era a circuncisão. Então esse era um ritual muito importante, é até hoje um ritual muito importante. Então quando o Estevão diz para eles que eles eram incircuncisos, foi o fim. Aí virou uma bagunça. Então ele não só os acusa de serem traidores, mas assassinos do Messias. Então toda a religião judaica é baseada na volta do Messias, e aquele cara estava ali dizendo que aqueles homens, que eram a base religiosa dos judeus, não só estavam fora da aliança, como eles mataram o Messias. Então, né, não bastasse as acusações, Estevão, então, naquele momento ali, ele é premiado pelo Espírito Santo. Ele vê o céu aberto e Jesus à destra de Deus. Salmo 110 vai falar sobre essa cena também. E dizendo isso, que quando ele vai e fala e acusa, e até então, né, é um homem falando ali. Mas quando ele diz que está vendo o trono de Deus e que Jesus está ali com eles, ou seja, está como estava na profecia, está como estava no Salmo, nossa, aí foi a gota d'água. Porque aí realmente, eu estou vendo o cara lá. Aquele que vocês mataram era o Messias. Está comprovado, digamos assim. Foi o ponto final para aquele momento, digamos assim. Então, nesse momento, tudo ocorreu muito rápido, pois os ânimos ficaram exaltados. Então, como descrito na lei, o Estevão foi levado para fora da cidade, né? Eles eram levados até o portão da cidade e apedrejavam lá. E a coisa foi tão sanguínea, digamos assim, porque os judeus não podiam matar. Eles até podiam condenar à morte, mas sem o aval de Roma eles não podiam matar. Né? Isso a gente vê com Jesus. Por que eles levaram Jesus a Pilatos? Jesus já está condenado à morte, mas só o Pilatos podia, não, pode matar, ou não pode. Se Pilatos dissesse que não ali, por isso que Pilatos diz, né, eu tenho poder de vida e de morte sobre você. Porque as leis deles permaneciam, mas a pena capital só era dada por Roma. Nenhum povo podia estabelecer a pena capital, apesar de conseguir manter suas leis locais. Mas a coisa foi tão rápida, assim, o Estevão atingiu tanto aqueles homens que eles não tiveram dúvida. Pegaram o cara, levaram para fora da cidade e apedrejaram. Então, estando à morte, Estevão roga pelo perdão dos que acusavam. Isso é a coisa mais parecida com Cristo que a gente vai ver em toda a história do cristianismo. Né? Estevão morre e nos deixa lições para toda a vida. Então, ter a presença do Pai em nossa vida nos dá a tranquilidade de passar por qualquer problema, porque a gente sabe que no final vai ser vitorioso. Então, não tem coronavírus, não tem câncer, não tem... É ruim, claro que é ruim, mas a gente precisa entender
que se somos realmente cristãos, se somos realmente tocados pelo Espírito Santo, a gente sabe que não acaba aqui, sabe que tem um porvir. Então, a questão de Jesus ser de Deus, Jesus falou muito disso, né? Desse problema que Deus tem com ansiedade. Por que a gente fica ansioso? Se tu sabe que tem um futuro certo, garantido, um lugar na mesa, não tem que estar ansioso com as tuas circunstâncias. Né? Isso incomoda a Deus por causa disso. Quando a gente está realmente conectado com o Espírito Santo, a gente tem essa tranquilidade. Claro que isso tudo, sei lá, quem é que vai ter isso no final da caminhada só, né? Porque é ruimzinho, né? Que o cara mais sente abalado pelas circunstâncias. Né? Mas esse é um exercício. E talvez daí Deus vá botando essas pedras, esses percalços do nosso caminho, para que a gente ore pela capacitação para ultrapassar eles, e não só para Deus tirar essas pedras. Porque senão nós vamos chegar lá no fim uns filhos imaturos. Né? Não vamos ter aprendido nada, ter passado pela vida sem poder aprender nada. Outra coisa que Estevão nos ensina é que a gente nunca deve abandonar a verdade, mesmo mediante ameaça. Ou seja, ele estava sendo acusado de penas capitais e nem por um momento ele pestanejou de abandonar a verdade. A ideia do testemunha como martírio. Né? É algo que, assim, está previsto na palavra de Deus para nós, que isso vai acontecer em algum momento da nossa história. A gente como igreja, né, vai ser posto à prova nesse nível. Né? A palavra nos alerta para a tribulação e a coisa vai ser feia. A coisa é feia em alguns locais do mundo. Mas Estevão nos mostra que jamais devemos abandonar a verdade. Devemos também, isso é muito importante do Estevão, que eu considero, né, principalmente nessa ideia que a gente está tendo aqui, que é o que devemos ser profundos sabedores da palavra de Deus, não só para nos defender ou argumentar, mas para sermos guiados por ela. Estevão não fala nada fora da palavra. Todo o discurso pegado do Estevão ali, ele vai narrando os fatos que ocorreram na história do povo judeu, que é a palavra de Deus. Ele não busca a eloquência de filósofo, não. Ele só falou da palavra em cima da palavra de Deus. Ou seja, isso mostra o quanto ele estava conectado com o Espírito Santo. Por isso que ele podia estar sentado lá com aqueles caras tudo querendo matar ele está tranquilo. Por isso que o Espírito Santo privilegiou ele com a visão do Pai e do Filho. Por isso que ao final de tudo, sendo apedrejado, e olha, mais para frente eu vou falar sobre apedrejamento, mas já adiantando aqui, a gente às vezes morreu apedrejado. Cara, era uma morte horrorosa, que não pensa assim em brita, não, eram uns cascotes, velho. E os caras jogavam, é chamado apedrejamento ou lapidação, que aquilo ia te cortando todo, eles rasgavam a tua veste, te deixavam ali e iam te apedrejando até tu morrer, cara. Era assim, uma dor, era algo que realmente marca. Paulo fala sobre as cicatrizes que ele teve em Cristo, ele vai falar justamente depois que ele sofreu um apedrejamento. Sabe? Era uma morte muito ruim. E aí no final de toda aquela dor, de toda aquela coisa, o cara disse assim, ó, pai, perdoa essa gente. Quer dizer, isso mostra o quanto conectado à palavra de Deus, o quanto conectado ao Espírito Santo Estevão estava. Precisamos ser claros com quem peca, mas amá-los e perdoá-los como fez Cristo. Né? Porque ele não teve papas na língua. Ele disse, vocês são incircuncisos, vocês mataram o Messias, vocês são rebeldes, vocês sempre foram rebeldes. Mas no final ele perdoou aqueles caras e continuou amando eles. Não é porque a gente tem a verdade que a gente tem que ser prepotente ou excluir alguém, né? A gente precisa sempre se lembrar do amor. Claro que muito mais pode ser dito sobre Estevão e sobre os capítulos de Atos que a gente viu, tá? Mas eu creio que até aqui a gente já tem material para voltar para essa leitura aí, com novas lentes e orando, pedir a Deus que faça essa parte da palavra dele realmente
fazer parte da nossa vida. Aqui a gente vê muita coisa interessante, muita coisa boa, muito exemplo bom, muita lição que tem que ficar, muita base que a gente precisa absorver, e isso é muito, muito importante. Eu só gostaria de comentar uma última coisa. Se nós estivermos cheios do Espírito, empoderados por Ele, essa palavra é tão comum hoje em dia, empoderamento, né? A gente vem empoderado pelo Espírito Santo, a gente vai conseguir ser testemunha, que saberemos qual é a verdade, qual é o verdadeiro sentido das coisas, qual é o seu propósito, pois somos filhos de Deus, guiados pelo seu Espírito. Essa semana eu estava lendo e me veio essa questão de que quando a gente é luz, sempre que a gente se aproxima de alguma coisa, a gente é capaz de revelar a verdade nela. A gente é capaz de mostrar o verdadeiro propósito dela, né? Sendo luz. Se a gente for trevas, a gente também vai mergulhar todo mundo em trevas. Então, às vezes, alguém chega cheio de perturbação, cheio de problemas, cheio de transtorno, e aí daqui a pouco a gente entra nessa mesma treva junto do cara e conduz isso tudo para um caminho errado, né? Quando, na verdade, nós deveríamos ser luz e conseguir enxergar o propósito de Deus na vida daquela pessoa. De forma que essa ideia de guiado pelo Espírito é o verdadeiro batismo. Quando Pedro escreve sobre o batismo, lá na primeira carta dele, no capítulo 3, ele alertou para que a gente não se preocupasse com a quantidade de água, nem com o seu significado físico. Ele ligou o batismo à Arca de Noé. Alguém todo. Evandro. Saiu. Então, Pedro vai dizer isso, vocês não ligam para a quantidade de água, nem para o que ela significa fisicamente o batismo, né? Tanto que a gente tem base bíblica para os 3 tipos de batismo. Existe batismo por aspersão, por efusão e por imersão, que é o nosso caso, que somos batistas, né? Então, aspersão é quando o cara, que nem os católicos fazem, que joga aquela aguinha santa lá. Então, essa ideia vem de onde? Vem do Velho Testamento. Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava lá no Santo dos Santos e ofertava em cima da arca o sangue de uma ovelha, né? Uma metade desse sangue, que a outra metade ele aspergia sobre o povo. Então a ideia era tão forte naquelas pessoas que bastava uma gota do sangue, tanto que eles se vestiam de branco, estava todo mundo de branco ali, justamente para perceber se essa gota caía, né? Então bastava uma gota do sangue para livrar dos pecados. Então essa ideia de aspersão vem daí, ou seja, tem base bíblica para isso, né? Depois a gente tem efusão, e aí a gente vai ver na palavra de Deus que Deus derramou o seu Espírito, que é quando também dos católicos, quando eles deitam a criança e jogam a aguinha por cima ali, né? Molha só a cabeça, os presbiterianos também batizam assim só a cabeça. Então ele também tem lá, não me lembro qual profeta agora, ele derrama o seu Espírito como água para proporcionar limpeza. Então a efusão também tem base bíblica. E a imersão, como Cristo, fomos sepultados e renascemos como nova criatura. Ou seja, base bíblica também para esse tipo de batismo. Mas o homem batiza com água. E Deus batiza os seus filhos com o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o que testifica a filiação no nosso coração. É o que nos dá a certeza de que se acontecer alguma coisa agora, a gente vai para junto de Deus. Porque é o Espírito Santo que testifica isso na gente. Não adianta eu dizer aqui que eu sou salvo, que você ou que algum de vocês é salvo ou não é salvo, o pastor dizer, se o Espírito Santo não te der essa certeza, né, essa testificação é feita por ele. O batismo tem a ver com isso, essa nova consciência sobre quem somos, muito mais do que com qualquer manifestação, muito mais do que com qualquer poder ou com qualquer dom, né? A gente às vezes está muito ligado e diz, eu não falo em línguas, então eu não sou batizado pelo Espírito Santo. Ou, sei lá, não fui capacitado para tocar maravilhosamente ou cantar maravilhosamente, então não sou.
não é um rito, é consciência, sabe? É essa transformação interna. É isso que realmente simboliza esse batismo e é o que a gente pode ver nessas pessoas citadas até então no livro de Atos. Era isso, mas tem muito mais ainda, né? Quando é que o evangelho saiu de Jerusalém? Quando é que ele foi na direção do fim do mundo, como pediu Cristo? Quando é que entra Paulo nessa história? Né? Quando é que entram nós, os gentios? Bom, isso aí e muito mais na semana que vem. Nós vamos buscar ler, então, Atos. Deixa eu dizer certinho para vocês aqui. Papirando. Atos de 8 a 12. Livro de Atos de 8 a 12, que aí vai contar justamente esses primeiros passos para fora da igreja. Vai falar um pouquinho da conversão de Paulo, vai nos falar sobre a ação de Pedro, né, na levada da palavra de Deus para fora da igreja, né, dessa saída de Jerusalém. E a gente vai ver como, novamente, como a perseguição foi um impulsionador para a ação de evangelismo na igreja. Sempre que tem um Herodes da vida no caminho da igreja, a igreja avança para fora dos seus muros. Às vezes a gente está muito preso nos nossos muros. Amém?